por mim e por Deus. Ok? O tema de hoje é um tema muito interessante. Nós vamos estudar uma sequência que nós estamos fazendo aí do livro do profeta Daniel, um livro abençoado. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito enriquecida com aquilo que nós estamos estudando. Mas antes, eu quero apresentar alguns dos nossos queridos que estão aqui hoje, certo? Quero apresentar o irmão Daniel e a irmã Terezinha, que são da cidade de Arapeí, da igreja de Arapeí. Cadê eles? Levante a mãozinha aí. Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos a essa igreja. A Vera, onde está a Vera? Cadê a Vera? Prazer, viu, querido? Seja bem-vinda, tá? Estou muito feliz com a sua presença aqui. A Tereza. Quem é a Tereza? Seja bem-vinda, viu, querido? Essa já é de casa, né, Tereza? Graças a Deus. O Valdeci, que é o esposo da Tereza. Prazer, viu, querido? Seja muito bem-vindo. O Jorge Kinder. Eu vi ele aqui. Cadê ele? Tudo bem, querido? Estivemos essa semana na casa do Jorge, né? Conversando, batendo um papo ali, orando juntos. Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Estamos orando por você. A Vânia. Cadê a Vânia? Ali está. A Vânia e o querido Dudu, né, Dudu? Dudu ganhou uma Bíblia de presente linda, né, Dudu? É uma Bíblia toda ilustrada. O nome da Bíblia é uma Bíblia em quadrinhos. Perguntei se ele está lendo, ele falou que está comendo a Bíblia, né? Deus abençoe, viu, Dudu? Muito prazer de tê-lo aqui conosco hoje. O Júlio e a Rafaela, esse casal lindo, maravilhoso. Está lá. Deus abençoe vocês, viu? Prazer em tê-los aqui. Obrigado por terem vindo aqui. O Tchãozinho. Prazer, viu, meu querido? Deus abençoe sua vida, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui. A Márcia. Marcinha, né? Colocaram Márcia, né? A gente chama ela de Marcinha. É Márcia dessa mesmo? Márcia ou Márcia? Dá uma olhadinha aqui na sua letra. Hã? Bom, tá Márcia. Tem é um A. Juliane. Prazer, viu, querido? Juliane e Flávio, esposo da Juliane. Deus seja louvado pela presença de vocês aqui, tá? Filhinho ou filhinho de vocês está aqui? Filho. Isadora, nome lindo, viu? Nome lindo mesmo, tá bom? Deus abençoe pela presença da sua família aqui hoje, tá? E temos aqui o Genival, a Silmara e o Gustavinho, tá bom? Essa família linda também. Deus abençoe vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui à casa de Deus. E temos aqui também, chegou aqui agora, o Marcelo. Cadê o Marcelo? Seja bem-vindo, viu, meu querido? Prazer em tê-lo aqui. E a Kelly. Prazer, tá, querido? Deus abençoe. E temos chama-se, o apelido, né? Não sei, não esqueci o nome dele, né? O Luizão, nosso querido irmão Luizão. Seja bem-vindo, tá, querido? Deus seja louvado pela sua presença aqui. Tem um outro que me falaram, não está escrito o nome aqui. Estou tentando lembrar o nome dele, rapaz. O nome dele é bonito, eu sei que o nome dele é bonito. Mas eu vou falar só o apelido, tá? Chamar de Mirrei. Qual é o seu nome mesmo? Wellington, né? Sei que o nome dele é bonito, ele falou um dia para mim, só que eu esqueço. Ele é muito conhecido no Manaus como Mirrei, né? Não como Wellington, mas é um nome bonito. Vocês concordam comigo? Nome lindo, né? Deus abençoe a cada um de vocês que vieram para estudarmos mais um capítulo do livro do profeta Daniel. Eu não posso deixar de fazer a propaganda desta revista. Aqueles que pegaram essa revista, em nome de Jesus, estudem essa revista, tá? Essa revista é uma bênção. Ela tem 16 temas, ela é um compilado daquilo que nós estamos estudando aqui. Eu tenho certeza que a sua vida será muito abençoada. Foi prometido para aqueles que estudarem esta revista, certo? Que tiverem mais de 75% de frequência nesse programa e preencherem a revista, o pastor vai dar um brinde no final, tá? Ele vai dar o carro dele. Brincando, tá? Vocês gostaram, né? Vocês gostaram, né? Eu acho que o pastor que é o do César também, né, César? O que você acha? Brincando, tá? Mas isso é verdade, tá? Ele vai dar um brinde, não é um carro, mas vai dar um brinde. Tá certo? Deus abençoe cada um de vocês pela sua presença aqui, nesta igreja, neste domingo. O tempo começa a esfriar, mas a nossa fé vai aquecer com o tema de hoje. Seja bem-vindo, viu, Edivaldo? Rose e Mary, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Muito bem. Qual é o tema de hoje, queridos? Prova de fogo, né? Já queimou o dedo uma vez? Quem já queimou o dedo? Ih, rapaz, se eu contar uma história de uma vez que eu queimei o dedo para vocês, não dá muita risada, tá? Mas não vou contar. Muito bem, semana passada nós estudamos um tema interessante.
certo? E hoje nós vamos estudar o capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Daniel, ele trata o seguinte, ó, é uma história, certo? Surpreendente. Ela tem um paralelo com os últimos dias da história da humanidade. Nós vamos viajar novamente às terras da Babilônia, ok? Desta vez nós vamos para a planície de Dura, lá em Babilônia, há 2.600 anos no passado. E o que a história do capítulo 3 de Daniel tem a ver, queridos, com os últimos dias do Apocalipse? Como que o livro de Daniel, capítulo 3, está relacionado com o Apocalipse, em especial com o capítulo 13? É isso que nós vamos analisar hoje, ok? Todos têm Bíblia? Tem alguém aí sem Bíblia? Se você estiver sem Bíblia, por favor, levante a sua mão. Se estiver sem Bíblia. Todos sem Bíblia? Se não tiver, os nossos queridos irmãos lá vai providenciar uma Bíblia. Amém, todos sem Bíblia, né? Amém. Muito bem. Queridos, quando você lembra do tema da semana passada? Vocês se lembram do tema da semana passada? O que o rei sonhou? Uma estátua, né? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas de quê? Ferro, pés de barro e ferro. O que representa aquela cabeça ali? Vocês se lembram? O império o quê? Babilônico, neo-babilônico, certo? E o peito e os braços, o que representa? Os medos e os persas, né? E o quadril de bronze, o reino da Grécia. Agora, o que representa as pernas de ferro? Roma, né? Império Romano. E os pés, ali no nosso desenho, os pezinhos, representam o que mesmo? O Império Romano, o quê? Dividido. As 10 tribos bárbaras, que hoje é a moderna Europa que nós conhecemos hoje. E a grande pedra? Não está no desenho ali, mas o que simboliza? A volta de quem? Seria o quinto império, que seria o império o quê? Eterno. Nós terminamos o capítulo 2 entendendo que Deus fundará o que? O seu reino eterno nessa terra. Que ele jamais passará a outro reino, a outro povo. Então nós aguardamos a segunda volta de quem? De Jesus Cristo. Que será em nossos dias, muito breve, e eu creio nisso, ok? Porém, Nabucodonosor, ele ficou impressionado com a revelação que Daniel fez a ele. Vamos ler junto o texto que aparece na tela. Quero que vocês leiam junto comigo, vamos lá. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou-lhe que fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar o quê? Este mistério. Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo que Deus havia revelado com relação ao reino de Cristo. Ele entendeu que o seu império passaria. Só que o tempo passou. Do capítulo 2 para o capítulo 3, passam-se mais ou menos 9 anos. E com o passar desses anos, Nabucodonosor, ele se esquece de que Deus um dia fundaria o seu reino, um reino eterno. Ele se esquece também que o império neobabilônico um dia passaria. E aí ele tem uma ideia. Qual é a ideia que Nabucodonosor tem, queridos? Vamos ler o capítulo 3 do livro de Daniel. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3, onde nós iremos ler o primeiro versículo. A base toda do tema de hoje está aqui. Daniel 3, verso 1. Assim está escrito: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, ou na planície de Dura, na província de Babilônia. O que esse rei fez, queridos? Uma estátua. De que era feita essa estátua? De ouro. Ele estava indo contra a visão que Deus havia dado a ele no capítulo 2. Ele estava indo contra o poder do Altíssimo. Se no capítulo 2 o reino dele só representava a cabeça, então ele no capítulo 3 ele faz uma estátua toda de ouro para dizer o seguinte: o meu império jamais passará. Eu sou eterno. O império neobabilônico, o império babilônico, ele será eterno sim. Daniel está errado. A interpretação que Daniel me deu, ela é falha. Olha que interessante. Se nós terminamos o capítulo 2 com o rei admirando o Deus de Daniel, nós entramos no capítulo 3 com o rei desafiando o Deus de quem?
de Daniel. É muito interessante isso, não? Agora, olha que interessante. Qual é o tamanho dessa estátua? 60 côvados de altura e 6 côvados de quê? De largura. A palavra côvado, não é uma medida dos tempos bíblicos, que ela pegava aqui do cotovelo as pontas do dedo, certo? Então faz assim, ó, essa medida. Cotovelo, a ponta dos dedos, certo? Ela dá mais ou menos de 45 a 50 centímetros. Se você pegar a medida de 45 centímetros, daria 27 metros e 30. Perdão, 27 metros, tá certo? Se você pegar 50 centímetros cada côvado, essa estátua teria o quê? 30 metros de quê? De altura. É o equivalente a um prédio de 10 andares. Já imaginou o tamanho disso? Enorme, impressionante. Uma estátua gigantesca, numa altura de 10 andares, um prédio de 10 andares, gente. Absurdo. E a largura dessa estátua? Ela tinha de 2,70 metros a 3 metros de largura. Algo incrível, que deixava qualquer um entusiasmado, assustado, diante da grandeza dessa estátua. Ele desafia a Deus em fazer uma estátua toda de ouro, para dizer que o seu império seria eterno. Mas ele desafia a Deus também nos côvados. 60 côvados, 6 côvados. Por que o rei escolheu essa medida? Por que ele não escolheu 50 côvados? Por que ele não escolheu 100 côvados? Por que ele escolhe 60 e 6? 60 de altura e 6 de largura. Na Babilônia, o número 6, querido, ele era um número dado ao Deus menor da Babilônia. Sabiam disso? O Deus mais fraquinho, assim dizendo, ele recebia o número 6. E o Deus mais forte, o mais poderoso, porque os babilônios, como nós já vimos, eles criam vários deuses, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, várias deidades. Então o número 6 era dado ao Deus menor, e o número 60 era dado ao Deus maior. O que Nabucodonosor queria com essa medida da estátua era dizer que naquela estátua estava sendo representado todos os deuses babilônicos, desde o menor ao maior. E nós vamos ver que ele exigiu que todos da sua província adorassem desde o Deus menor ao Deus maior de Babilônia, representado o quê? Por essa gigantesca estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Certo? Agora, com que objetivo o rei fez essa estátua? Gigantesca e também que representava todos os deuses do panteão babilônico. O que ele queria? Nós vamos ler na Bíblia, do verso 2 ao versículo 5 do livro de Daniel. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Prazer tê-lo aqui, tá? Deus abençoe ricamente, tá? Muito bem, vamos ler o capítulo 3, versos 2. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Observe bem o detalhe: consagração do quê? Da imagem. Olha esse detalhe. Tem mais um detalhe. Verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de todas as sortes de música, vos o que, queridos? E adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Consagração da estátua e adoração da estátua. O que o rei queria era subjugar a adoração e a religião de todos os seus súditos. Ele queria ser o soberano. Ele queria que todos adorassem os deuses do quê? Babilônicos, que estavam representados nesta estátua. A adoração a uma estátua. A adoração aos deuses babilônicos. Interessante, não? Ele era um rei politeísta. Ele tinha um poder na mão. Então, ele agora tem essa ideia diabólica. Isso não é uma ideia divina.
de criar uma estátua que representava todos os deuses babilônicos. E eram falsos deuses, que só existe um Deus verdadeiro. Isso foi muito claro no primeiro tema que nós estudamos. O Deus verdadeiro que se manifesta em 3 pessoas coeternas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Mais para frente poderíamos tirar um domingo para estudarmos este tema tão interessante. Agora, o que acontece, querido? Então o rei, ele estabelece um decreto de morte. Vamos ler o capítulo 3 ainda, verso 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado aonde, querido? Está aí no verso 6. Fornalha de fogo o quê? Sabe quantos graus tínhamos? Tem uma fornalha, porque essa fornalha ela é parecida com as fornalhas usadas para assar tijolos e telhas. Ela tem de 700 a 1000 graus. Já se imaginou um negócio desse? De 700 o quê? A 1000 graus. Você já se imaginou sendo jogado numa fornalha dessa? Então o rei intimidou a todos ali na província: se não se dobrar diante da minha estátua e adorar os meus deuses, vai ser jogado no quê? Repita comigo, no quê? Fornalha. Se coloque no lugar. Olha que interessante, olha a cena. 3 jovens estão de pé. O que esses jovens estão fazendo de pé? Era para fazer o quê? Se dobrar. Olha o quadro completo que nós temos nesse capítulo. Temos um soberano poderoso. Quem é? Nabucodonosor. Se intitula soberano, ao ponto de subjugar as pessoas, forçando elas a uma adoração falsa. Uma imagem falsa, por quê? No capítulo 2, a imagem tinha 4 metais, não é? Ouro, prata, bronze e ferro. E agora ele faz uma imagem toda de ouro. Terceiro ponto do quadro completo. Uma adoração o que, queridos? Voluntária ou forçada? Olha, se você não adora e te joga na fornalha, forçada, não? Muito forçada. União da igreja com o que, queridos? Com o Estado. Ele era o rei do Império Babilônico. Certo? Então ele tinha o poder civil. O poder do Estado estava nas mãos dele. Mas aí ele pega também e comanda a religião. Então uniu-se o poder do Estado e o poder o quê? Da igreja, ou o poder religioso. Mesclou, fez uma mesclação dos dois. E ele usa esses 2 poderes para estabelecer a adoração falsa dos deuses babilônicos, representada nas medidas da estátua. E nós temos um decreto de quê, queridos? De morte, se não adorar, jogado na fornalha. E jogou na fornalha, queima e é destruído. Mas vamos ler o que diz o versículo 8 em diante. Não é? Verso 8. Ora, no mesmo instante, se chegar alguns homens caldeus e acusaram quem? Quem que eles acusaram? Os judeus. Vocês se lembram do capítulo 1, que Nabucodonosor foi à cidade de Jerusalém, batalhou contra ela, venceu e levou vários judeus para a Babilônia. E esses judeus, eles eram adoradores de quem? Do Deus verdadeiro, certo? E eles não se prostram. Agora, o interessante, será que essa história vai se repetir? Será que isso só aconteceu no passado? O que vocês acham? Pensem, não respondam. Será que no futuro bem próximo haverá algumas pessoas que, como os judeus, não vão se dobrar diante de uma imagem? Será que essa história, querido, ela só aconteceu no passado? Será que ela também não vai voltar a se repetir? É uma pergunta que fica na minha mente, talvez esteja na sua. O livro de Daniel e Apocalipse, eles têm um forte paralelo, certo? Você vê, o capítulo 3 tem um paralelo com o Apocalipse 13. O capítulo 7, 8 e 9 também tem um paralelo com o Apocalipse 13. E assim por diante. O capítulo 13 tem um forte paralelo com o Apocalipse 20, com o Apocalipse 19. Eles são livros que devem ser estudados juntos, mais o restante da Bíblia. Agora, quais são os paralelos que nós encontramos em Apocalipse? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versos 11 a 18, nós encontramos um texto que fala sobre uma besta que surge da terra. O livro do Apocalipse fala de 2 bestas. E besta em profecia se refere a animal, em profecia, besta e animal em profecia, em termo profético, quer dizer poder ou reino, certo? Então, quando o livro do Apocalipse diz que uma besta surgiu da terra, quer dizer que surgiu o quê? Um poder, certo? Um reino.
assim dizendo. Infelizmente, eu não vou poder explicar verso por verso aqui, mas a gente vai dar uma analisada em alguns paralelos. Por exemplo, Daniel 3:1, com Apocalipse 13:11, um poderoso quê? Soberano. Daniel 3:2 e Apocalipse 13:14 fala de uma imagem o quê? Falsa. Daniel 3:5, uma adoração forçada, mas Apocalipse 13:15 também fala. Em Daniel 3:2, a gente vê a união do Estado, igreja e Estado. Em Apocalipse 13 também encontramos isso. Em Daniel, um decreto de morte. Em Apocalipse também um decreto de quê? De morte. Então a Bíblia nos mostra que o que aconteceu 2.600 anos atrás com Ananias, Misael e Azarias vai voltar a se repetir o quê? Nos últimos dias. Então, queridos, é de suma importância entendermos o capítulo 3 e desenvolvermos uma fé tal desses 3 jovens para suportarmos nos últimos dias a falsa adoração que será imposta. Se nós não entendermos o conteúdo do capítulo 3 de Daniel e não tomarmos uma decisão de sermos como Ananias, Misael e Azarias, nós não teremos força para resistir pela fé e pela razão a adoração falsa do Apocalipse 13. É necessário entender Daniel 3, mas é necessário também desenvolver uma fé parecida ou idêntica com a de Ananias, Misael e Azarias. Vamos abrir Apocalipse 13 e vamos analisar. Vamos dar uma pincelada só para vocês verem, tá? Vou deixar vocês curiosos. Mais para frente a gente estuda Apocalipse 13 inteiro, tá? Mas só para a gente dar uma lidinha em alguns versos aqui. Depois a gente volta para o livro de Daniel, ok? Apocalipse 13, a segunda besta que surge da terra. A primeira surge do mar em profecias é povos. Se a primeira besta surgiu de 10 tribos bárbaras, apoiada por vários países, a primeira besta, ela surge de um lugar despovoado, certo? Onde era um lugar isolado, sem apoio político, sem apoio de nenhum governo. Surge uma nação ali e é identificada, não tenho tempo de explicar hoje, ok? Mas é identificada na profecia como os Estados Unidos da América. Eu sei que você vai ficar chocado, mas essa é a realidade. A segunda besta, ela representa a nação dos Estados Unidos da América, mas não só a nação dos Estados Unidos da América, mas mais um detalhe, verso 1. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía quantos chifres, queridos? Chifres em profecias também quer dizer poder. Essa besta, esse reino, esse poder, ele tinha 2 chifres. Então quer dizer que é uma união do poder civil e religioso. Parecendo cordeiro. E cordeiro na Bíblia representa Jesus. Tinha aparência de ser cristão, aparência de bondade, aparência de religião, mas falava como? Dragão, Satanás por trás, certo? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, na terra, né, assim dizendo. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada sobreviveu. Se em Daniel 3, Nabucodonosor faz uma imagem e requer adoração, em Apocalipse 13, a gente vê uma falsa imagem, que será objeto de quê? De adoração, certo? Aqui é simbólico, não quer dizer realmente uma imagem que vai ser erigida. É um falso sistema de adoração. Olha que interessante. Se em Babilônia, a imagem, a medida representava todos os deuses babilônicos, a imagem de Apocalipse 13, ela representa todos os sistemas falsos de adoração. Então aqui, um poder que vai unir o poder civil com o poder religioso e vai forçar as pessoas numa falsa adoração. É isso que está dizendo Apocalipse 13. Mais para frente a gente entra em detalhe. Vamos ler o outro versículo aqui. Verso 14 agora. Perdão, 15. E foi-lhe dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Em Apocalipse 13, 15, está dizendo a mesma coisa que está em Daniel 3. Se não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, vai morrer na fornalha. Em Apocalipse 13, esse poder, essa união Estado e religião, vai forçar as pessoas a adorar falso sistema, a falsa adoração,
E quem não aceitar vai ser condenado ao quê, queridos? A morte. Assim como em Daniel, quem não se dobrar diante da estátua da Nabucodonosor. Interessante o paralelo, não? Verso 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faça que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do quê? Da besta ou o número do seu nome. Eu não sei se você já viu, né, no Facebook, em algumas redes sociais, uma propaganda muito forte do Chico Mondex, né? Então dizendo que a marca da besta é o Chico Mondex. Uma mentira diabólica, tá? Porque 99,9% do Apocalipse foi escrito em figura de linguagem simbólica. Entendeu? O que quer dizer essa marca na mão e na testa? Na mão, trabalho. Em Apocalipse 7, vou abrir um parênteses aqui, dá mesmo que passa os 5, 10 minutinhos, mas eu preciso. Em Apocalipse 7, nós temos o selo de Deus. Depois você lê em casa, Apocalipse 7. A marca de Deus. Se você estudar capítulo 7 com o restante da Bíblia, aquele selo, que é a marca de Deus, representa o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus que ele escreveu com o seu próprio dedo. Em contrapartida, Satanás, que não gosta de Deus e nem daqueles que adoram a Deus, ele também inventou um falso dia de guarda. Ok? Assim dizendo. Que será o domingo. Vai ser obrigado a guardar o domingo mundialmente. Mundialmente. Hoje não é obrigado. Então ninguém tem a marca da besta. Mas chegará um momento que se baixará um decreto, assim como Nabucodonosor baixou um decreto no passado, obrigando as pessoas a adorarem a sua imagem, que ele havia levantado a planície de Durã. Sendo assim, a marca na mão é o seguinte: sai-se o decreto. E eu tenho que tomar duas decisões. Só tenho dois caminhos. Ou eu aceito o falso dia de guarda, que é o domingo, mas o dia de guarda bíblico é o sábado. Ou eu pego e aceito o quê? O falso dia de guarda, que é o domingo, porque eu estou com medo da morte, né? De morrer. Se eu aceito o domingo como dia de guarda, universalmente falando, eu recolho a minha mão de trabalhar em que dia? No domingo. Então a marca na mão. Não é que vai colocar um chip na sua mão. Não tem nada a ver com a marca da besta. É invenção do diabo. Colocar na internet para desviar o foco da verdade. Infelizmente. Marca na mão quer dizer isso. Eu recolho a minha mão de trabalhar nesse sentido. Não é chip. E na testa. Também não é o chip que vai pôr na sua testa. Se você tentar tirar, vai explodir, você vai morrer. Consciência. Os neurologistas dizem que aqui, ó, no lobo, córtex pré-frontal, assim dizendo, está a consciência, a razão, onde você decide fazer ou não fazer. Testa. Entendeu? Por isso a marca na testa é simbólica. Você racionalmente escolhe guardar ou não guardar. Você racionalmente escolhe se prostrar diante de um dia falso de guarda ou de um dia verdadeiro de guarda. Essa é a marca da besta. Não tem segredo nisso. Quer dizer isso. E o número 666, que está no verso 18, né? Que o povo faz um monte de conta para lá e para cá, enche uma folha de caderno, enche o caderno inteiro fazendo conta para descobrir que número é esse, né? 666. O número 6 na Bíblia é um número de homem, certo? Então, duas definições. Primeiro, João ele está dizendo que o poder humano se levantaria quando o poder divino, assim como Nabucodonosor, certo? Que o poder humano colocaria um dia falso de guarda em vez do dia verdadeiro, assim como Nabucodonosor levantou uma falsa imagem, certo? E esse poder humano seria humano, 3 vezes, por isso ele cita o número 666, 3 vezes o 6, alinhado. É um poder humano, não tem nada de segredo no número 666, é um poder humano. Se o número 6 é de um homem, é o número de homem, 6 de trabalharás, disse Deus, na Bíblia, ele usa sequência de 6. Exagero. É um poder humano. A outra definição para esse número 666. Você se lembra que eu disse que em Babilônia o número 60 era dado ao Deus mais forte, mais poderoso? Você se lembra? E o número 6 era dado ao Deus mais fraco? E o número 600? O número 600 em Babilônia, ele representava todos os deuses da Babilônia. Agora você pega assim, ó, 666, 600, todos os deuses, 60, desde o mais forte, 6 até o menor. O número 666 está dizendo assim, ó, aqui está embutido todos os sistemas de adoração falsos. O número 666 também representa todos os sistemas de adoração o quê? Falsos. Vamos repetir? O número 666 representa o quê? Todos os sistemas de adoração
falsos. 600, todos. Desde o Deus mais conhecido, falso, ao mais fraquinho, conhecido no mundo religioso. Para você entender o que é o número 666? Não tem segredo nesse número. Não é um chip. Não precisa ficar com medo de chip. É um decreto que obriga as pessoas a aceitarem o falso dia de guarda. Isso está num futuro bem próximo. Ok? Mais para frente a gente vai estudar o capítulo 13 inteiro do Apocalipse, uma outra sequência. A gente tem que fazer esse paralelo para a gente entender que a história que aconteceu em Daniel 3, ela vai se repetir sim nos últimos dias. E eu e você, nós precisamos ser como os judeus, que nós lemos no verso 8. Lembra do verso 8 que a gente leu? Que eu parei nele? Por quê? Se vai ter um decreto de morte nos últimos dias, com a imagem da besta, é porque um grupo de pessoas vai resistir à falsa adoração, ok? Então não precisava de um decreto, não é verdade? Significa que um grupo de pessoas, assim como aqueles 3 jovens, não vão se prostrar. Verso 9 de Daniel 3. Vamos voltar para o livro de Daniel, por favor. Vamos dar continuidade. Daniel capítulo 3, verso 9. A gente leu o verso 8, que foi os fofoqueiros, contar para o rei que algumas pessoas não haviam se dobrado. E especificou ele, são judeus, adoradores lá do Deus verdadeiro que eles falam, Verso 9, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, viva eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foz e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E o rei fala: é verdade, eu baixei esse decreto. Olha o que eles dizem no verso 12, há uns homens judeus que tu, ó rei, constituíste, tu, rei, sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Está vendo que a imagem está relacionada a deuses? Esses conselheiros do rei apontam o dedo para o rei e falam: é culpa sua, rei. Foi você que instituiu esses como nos negócios da província. Foi você que deu cargo para esses judeus. Agora, olha só, bem feito, rei. Eles se revoltaram contra você. Eles não te honram. Eles não se dobram diante da sua imagem. E aos teus deuses, rei, desde o menor, representado pelo número 6, ao maior do panteão, representado pelo número 60. Eles não estão nem aí para os seus deuses. Esses conselheiros, além de fofocar, que ficaram vigiando, ainda colocaram o rei contra aqueles homens. Imagine agora a fúria, o ódio que esse rei não deve ter ficado nesses jovens. Eu fico imaginando o rei vermelho, bufando de raiva, esbravejando. Olha o que diz o verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram este homem perante o rei. E o rei, no verso 14, pergunta: é verdade que vocês não se dobram diante da minha estátua? É verdade que vocês não fazem caso dos meus deuses? É verdade que vocês não vão se ajoelhar diante da estátua? Interessante, não? E o rei dá uma nova chance para esses jovens. Talvez acho que o rei gostasse muito deles, Está no verso 15. E o rei dá uma nova chance e diz: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorar, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele olha para os 3 jovens e fala: você acha que o seu Deus, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, é poderoso? Se ele fosse poderoso, ele não teria permitido que vocês se tornassem escravos em Babilônia. Ele não é o Deus lá da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém? Vocês foram subjugados. O meu Deus na rua é mais forte do que o seu Deus. O meu Deus Marduk de Babilônia é mais forte do que o seu Deus. Só que o rei havia se esquecido. Foi Deus que permitiu que aqueles jovens lá fossem, para que salvasse a própria vida do rei da idolatria. E ele desafia: duvido se o teu Deus te livra da fornalha. Que decisão esses jovens precisavam tomar? Sabe, queridos, às vezes a gente vive a nossa vida e chega um momento que você chega numa encruzilhada. Não tem como. Você está andando e de repente você tem que tomar o quê? Uma decisão. Na vida de cada ser humano que já viveu
vive e ainda vai viver. Chega o momento da decisão. A decisão final, assim dizendo. Era um momento muito difícil para esses 3 jovens. Eles deveriam de novo não se prostrar ou ceder. Deveriam eles resistir firmes na fé, ainda que ameaçados de morte, ou eles deveriam ceder? Imagina a cena. Olha bem, uma multidão, né? Representada pelo slide. O que tem se dobrar? Ninguém vai ver. Não é verdade? Eu dou uma ajoelhada aqui, me levanto, beleza, certo? Vou continuar servindo ao meu Deus e não vou ser morto ao mesmo tempo. Mas eles sabiam que isso era uma negação do quê? Da fé. No livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 até o verso 6, está instituído os 2 primeiros mandamentos da Bíblia. São 10. No verso 3 está escrito: não terá outros deuses, por isso eles não se prostraram. Não posso ter outro Deus diante do Deus que me criou. Do verso 4 ao verso 6 está escrito assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, ou embaixo na terra. Não te curvarás a ela, e nem lhe prestarás o quê? Culto. Porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade nos pais até a 3ª e 4ª, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Foi por causa desses 2 mandamentos que esses 3 jovens não se curvaram diante da estátua. Eles preferiram entregar seus corpos para serem queimados na fornalha do que desonrar o seu Deus. Que fé! É essa fé que eu e você precisamos ter, queridos, hoje, para enfrentar o futuro. É esse tipo de fé que Deus exige e pede de cada um de nós, nada menos. Se Cristo foi capaz de dar a vida, Ele não pede menos com você do que a sua vida. Se Ele entregou a vida na cruz, o que Ele pede de você hoje é a sua vida, nada menos. Não venha dar migalhas para Jesus, porque Ele não deu migalhas para você na cruz. Ele entregou o seu corpo por completo. E hoje Ele pede: se entregue a mim. Eu vou cuidar da sua vida. Qual foi a decisão desses jovens, aliás? Vamos ler? Verso 16. Qual foi a resposta que esses 3 jovens deu ao rei Nabucodonosor? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao quê? Aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles disseram assim: rei, não preciso nem te explicar, você conhece muito bem a nossa fé, a nossa adoração. Já faz mais de 12 anos que nós moramos aqui em Babilônia. Vou te dizer o seguinte, rei: se Deus quiser me livrar, nos livrar, que Ele livre. Agora, se Ele não quiser, para nós não tem importância. Mas fica sabendo, dobrar os joelhos diante de teus deuses e adorar a tua imagem, jamais. Pode nos jogar na fornalha, pode nos jogar. Nós amamos a Deus, nós vamos entregar a vida a Ele, se isso se for preciso. Qual foi a atitude do rei? Versos 19. O que ele fez? Mandou acender a fornalha quantas vezes? 7. Vocês se lembram quantos graus uma fornalha comum tem? 700 a 1000, né? Multiplica por 7. 700 vezes 7. 4.000? 700 vezes 1000. Hã? Ficou difícil a conta aí? Perdão, 1000 vezes 7. Eu confundi, tá, gente? Perdão, tá? 1000 vezes 7. Quer dizer que a fornalha ela tinha de 4.900 graus a 7.000 graus. O que caía lá e ficava vivo, gente? Hã? Nada. 7 vezes mais. Foi acendida a fornalha. Verso 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima.